Estamos aqui de volta, irmãos, para dar continuidade e continuar caminhando no livro de Crônicas, né? Chegamos no capítulo 11 e 12. São dois capítulos, né? Que tem uma temática contínua, né? Então vamos trabalhar dessa forma, né? Particularmente nesse projeto eu gostei porque a gente trabalhou temas e não capítulos, né? Então assim, a gente vai falar do capítulo para situar o irmão, a irmã, quem estiver assistindo, de uma forma que ele possa acompanhar na Bíblia, né? É imprescindível a leitura bíblica, tá? Nós estamos aqui passando umas informações para vocês que estão nas entrelinhas, tá? Mas as linhas bíblicas devem ser lidas, tá? Isso daqui é um material complementar à meditação, ao estudo bíblico, ok? Isso daqui não é um todo completo, ele é parte de um todo, e a outra parte é a Bíblia. Pois bem, esse livro de Crônicas, como eu falei já na outra aula, ele mostra um anti-herói, que era Saul, ficou no capítulo 10, na aula passada, e a partir de agora a gente só vai falar do herói para o cronista, né? Particularmente para mim também, a dinastia davídica, para mim como se eu posso dizer assim, é um ponto de admiração no texto bíblico. Eu gosto muito dessa dinastia, particularmente. E nós vemos no capítulo 11 que após a morte de Saul, Davi foi levado ao trono, foi levado ao reinado. Só que ainda naquela situação não existia uma cidade, né, da envergadura de Davi, né? Então assim, existia um lugar chamado Hebron, onde tinha um vilarejo e vários vilarejos em volta, e ali é onde habitava o rei, habitava o povo de Judá. Mas existia uma cidade que, se você vê na história bíblica, você lê na Bíblia, ela tem vários nomes. Eu gosto mais do nome de Jerusalém. E essa cidade, depois que Davi foi ungido rei, né, ali no capítulo 11, a parte B do versículo 3, que fala assim: ungiram Davi rei de Israel segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então, com esse ato se cumpriu toda a legislação mosaica. Cumprindo-se toda a legislação mosaica com relação à validade do reinado de Davi, passou-se então no versículo 4 a conquista de Sião, que aos olhos de Davi seria o lugar ideal para estabelecer o reino dos judeus e o reino de Deus na terra. Esse é um dos pontos que você lendo a Bíblia inteira, você vai ver que sempre Jerusalém é o reino de Deus na terra. Em Apocalipse, esse é um outro assunto lá para frente, nós vamos ver uma nova Jerusalém. É um outro assunto. Mas aqui precisava se estabelecer um território para o povo de Deus, um ponto de referência. E a cidade mais avançada e mais bonita na época da região ali era Jerusalém, era na região de Sião. Então, dito isso, né, Davi empreendeu, né, para a conquista dessa cidade. E vemos que ele, sendo o rei ideal, né, precisava também de um reinado padrão. Apesar de todas as qualidades que o cronista levanta sobre Davi, ele também teve defeitos. Só que, se você ler o capítulo 11 de Crônicas, você não vai ver uma linha sobre os defeitos de Davi. Se você ler os capítulos seguintes, você não vai ver uma vírgula sobre os defeitos de Davi. Por quê? Porque o objetivo
do cronista era colocar o Davi como uma pessoa perfeita, como o homem a se seguir. Então você vai ver, você não vai ver o cronista falando sobre os defeitos de Davi, que é o adultério, o assassinato e as desobediências consequentemente que Davi fazia. Você não vai ver isso em Crônicas, você vai ver só as partes boas, né? E a parte melhor disso está no capítulo 11, ao meu ponto de vista. Então no capítulo 11 temos aí a conquista da cidade de Jerusalém, né? E eu destaco essa conquista no versículo 9 do capítulo 11. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E eu destaco esse versículo porque depois da conquista da cidade de Jerusalém, Davi ele vai valorizar as pessoas que estavam ao redor dele. E isso vai fortalecer o seu caráter, vai fortalecer o seu reinado, primeiramente militar. E depois você vai perceber que ele faz o culto ao Senhor, mas o culto pessoal ao Senhor, neste capítulo. Então você vê ali que a valorização dos líderes dele, né, começa no texto, no versículo 10, né? E são homens que arriscaram. Você vai ver a história ali de 3 valentes e depois mais 2 generais dele, que arriscaram a vida para que, contando os feitos dele, para que Davi pudesse sobreviver. Eles arriscam ao ponto de saírem de uma caverna, irem até o meio do acampamento do inimigo, pegar um pouco d'água e voltarem a entregar ao rei. Isso é de extrema coragem, isso é de extremo amor, isso é de extrema devoção a uma pessoa. E esses valentes, eles tinham essa devoção, esse respeito por Davi. Por quê? Porque quando eles eram perdidos, desacreditados e famintos, quem acolheu eles foi Davi. Então, se você lê isso lá em Samuel, você vai ver quem eram os valentes de Davi. No começo eram 40, totalmente degenerados, eram pessoas que não tinham onde morar, o que comer, e Davi, no momento de extrema angústia, os acolheu. No momento de fuga, ele os acolheu. E essas pessoas foram extremamente gratas a ele. E Davi, nesse mesmo episódio aqui no livro de Crônicas, ele vai dizer por que ele não bebeu da água. Porque ele valorizava a vida de seus companheiros. Então o caráter de Davi era tão rígido, tão forte, que ele não aceitava que outras pessoas corressem um perigo, corressem um risco pela vida dele. Então o que ele fala? O que ele faz aqui? Ele faz um culto pessoal ao Senhor. Aquela água que aqueles valentes foram buscar, ele pega e derrama e fala que é para o Senhor aquilo. Aquele sacrifício foi para o Senhor. Então, quando ele faz essa atitude, os valentes muitas vezes não entendiam, porque eram homens dados na guerra, homens dados na matança. Então, muitas vezes eles não entendiam o porquê de que Davi fez aquilo. Mas Davi sabia que o sacrifício maior, era ao Senhor e não a ele. Então essa água, quando foram buscar lá no poço de Belém e trouxe a Davi, Davi jogou no chão e ofereceu ao Senhor, Davi fez um culto pessoal ao Senhor, fez uma dedicação pessoal ao Senhor. E aqueles homens o muito admiraram, porque eles foram, no reinado de Davi, eles foram os que tiveram mais perto de Davi, foram os guarda-costas de Davi. E com essa valorização
que Davi faz para com eles, mostra o perfil de Davi. O perfil tanto dele quanto dos liderados dele. Então, Davi e seus homens, por diversas vezes na Bíblia, né, é se declarado a Davi e seus homens. Nós vemos isso em vários textos de Samuel. De fato, Davi tinha uma equipe de guerreiros aplicado tanto a ele quanto aos projetos do reino. Esses homens eram fiéis companheiros de Davi, preocupados com o seu bem-estar. A preocupação deles era de não deixar o rei morrer. Se Davi não contasse com esse apoio de seus valentes, jamais seria vencedor. Qual era o perfil dos valentes de Davi? Davi tinha um grupo de guerreiros que além de corajosos e arrojados, eram coesos, harmônicos e submissos a ele. Em 1 Crônicas 11:10, nós vemos que esse grupo irmandado, integrado em torno de uma autêntica liderança espiritual, onde o seu menor valia por 100 e o maior por 1000, quando eles são instituídos, né? Generais por 100 e instituídos generais por 1000. Eles eram pura nobreza e heroísmo, e não apenas barbaridade e crueldade. Isso nós vemos no decorrer do capítulo 10, a partir do versículo 15 em diante, até o versículo 25. Então o reinado de Davi, ele tinha sido no passado, né? E sempre a gente tem que olhar assim que o cronista estava falando para um povo que estava vindo de um jugo desigual, de um jugo pós-exílico, estavam vindo todo desanimado, todo abatido, e eles precisavam que a liderança fosse uma liderança verdadeira. E eles eles sabendo que eles eram o povo de Judá, que era da linhagem de Davi, né? Então isso era para imprimir nos corações dele a vontade de serem coesos, de se ajuntarem, de serem íntegros, para que eles pudessem trazer novamente a glória do povo de Deus. Com efeito, o autor, né, de Crônicas não tinha nenhum interesse de discorrer sobre os erros de Davi, isso eu já tinha falado, mas concretamente de seus feitos e o seu propósito para revelar somente aquilo que para Deus era mais importante em Davi. Então fecha esse capítulo 11 com isso, porque depois ali a gente vê no versículo 26 quem eram os heróis do exército de Davi, e daí vem uma listagem de vários nomes que foram os heróis de vários feitos que aconteceram no reinado de Davi. Pegando um gancho no capítulo 12, o propósito ali era engrandecer a Davi, dizendo que era um rei digno e guerreiro, exercendo autoridade sobre Israel, e era o homem escolhido por Deus. No capítulo 12, irmãos, nós vemos que o exército de Davi, ele é descrito naqueles dois. Isso para reforçar que Davi era um rei guerreiro, ele era digno e ele estava com toda a autoridade que Deus tinha dado para ele quando o ungiu como rei. Então no capítulo 12 nós vemos ali, eu gosto de destacar o versículo 17, que eu vou ler aqui para vocês. Davi lhe saiu ao encontro e lhe falou dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para que me entregues aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais os veja e o repreenda. Então Davi ali, ele estava acolhendo todos aqueles exércitos que estavam se achegando a ele e dando a ele a legitimidade militar. Então os capítulos 11 e 12 que vemos de Crônicas,
Então ele trabalha realmente essa afirmação militar de Davi, daquelas pessoas que estavam no seu ciclo mais próximo e aqueles aqueles outros tribos e outros povos que fariam parte do seu exército, da sua massa de batalha. Davi tinha a habilidade de atrair homens de valor, né? Você pode reparar no capítulo 12 ali que aquelas pessoas que vieram até eles eram pessoas de renome, eram pessoas que tinham uma história, fazendo alusão ao protipo do futuro rei ou do Messias. Aqui eu levo um gancho para o Novo Testamento, porque Jesus ele é filho de Davi, como nós vemos em várias partes dos evangelhos. E por ele ser filho de Davi, ele também tinha as mesmas características que Davi, de atrair as pessoas de valor para perto dele. Então, neste estudo de hoje, você tem tido as características de Cristo para atrair as pessoas de valor para perto de você? Então, quando Davi levanta os seus valentes, quando Davi reúne o seu exército, nos capítulos 11 e 12, é para mostrar o seu poder militar. Mas dentro disso existe um culto pessoal ao Senhor. Você tem praticado esse culto pessoal ao Senhor? Dentro das suas conquistas diárias, das suas conquistas seculares, espirituais, você tem dedicado isso ao Senhor? Ou você tem batido no seu peito e falado assim, isso é para a minha glória? Deixo essa pergunta aqui para vocês e Deus abençoe até o próximo encontro.